Canal Reflita está de volta. Olá, eu sou Eduardo Armelin e eu estou aqui para anunciar que o Canal Reflita retornou. Sim, depois de um tempo parado, o projeto ele se reestruturou e se tornou no que iremos apresentar agora. Neste vídeo eu quero contar um pouquinho da minha trajetória nesse processo com o Reflita, por que eu criei ele no começo, por que eu parei e por que estamos voltando. Então, se você está curioso, fica com a gente e eu vou lhe contar tudinho. Primeiramente, eu gostaria de contar o porquê que eu criei o canal Reflita lá em meados de 2020, no começo da pandemia. O mundo era basicamente outro, mas eu estava num momento que eu queria fazer alguma coisa diferente. O canal Reflita, ele tecnicamente surgiu até antes do próprio Reflita surgir como projeto dentro do YouTube. O mais legal é que desde pequeno eu sempre tive essa relação com os filmes, séries e com a arte de uma forma geral, onde eu refletia sobre as coisas que eu vivenciava, via, lia e assim por diante. Diversos dos filmes que nós temos dentro do canal, com a reflexão, o que podemos aprender sobre eles, foram ensinamentos que eu tive ao longo da minha vida. Foram observações particulares que eu tive sobre os filmes e que me ajudaram a caminhar de forma diferente a minha trajetória. Com isso, eu queria fazer algo parecido no YouTube. Sempre tive essa vontade, mas sempre relacionando com os filmes. O objetivo era trazer essas reflexões para a gente poder discutir, criar aqui um ambiente onde a gente pudesse ser nós mesmos e ajudar a evoluir. O mais importante é que essas reflexões, elas promovessem o pensamento, que a gente se provocasse a pensar de forma diferente, a evitar ambientes em que nos limitam, muitas das vezes, ou até pensamentos limitantes. Então a ideia do canal foi muito realmente provocar, que esse é um dos pilares que eu tenho e sigo na minha vida, no geral, tanto pessoal quanto profissional, né? É importante isso ficar claro porque eu sempre fui essa pessoa provocadora, primeiro comigo mesmo, até para eu me conhecer e entender as nuances e como navegar nesse mundo, até fazendo isso com outras pessoas, tentando ajudar ali, obviamente. Foi em 2020 que o canal começou, eu já estava com a ideia um pouquinho antes e aí veio a pandemia, né? É importante trazer isso porque como todos nós ficamos isolados nesse período de pandemia, foi um período que eu também pude me reencontrar muito comigo mesmo e colocar muito disso dentro dos materiais que eu construía. É importante dizer que naquele período, e até mais ou menos poucos meses atrás, eu sempre tive um pouco de receio de me apresentar. Mas, ao longo desse tempo que o canal Reflita ficou parado, foi um período que eu pude refletir um pouco sobre isso, que já era um incômodo que eu tinha lá no começo do canal. A ideia surgiu como eu fazendo os vídeos, mas só a minha voz, e com os trailers, as imagens que eram compartilhadas na internet, mas eu sabia que isso acabaria evoluindo para que eu aparecesse, que eu me mostrasse. Só não sabia muito como fazer isso. Dentro desse percurso todo, ao longo de 2 anos mais ou menos que o canal Reflita ficou ativo, colocando conteúdo toda semana, 2 vídeos toda semana de reflexões, eu ainda tinha outras ideias para o canal que eu gostaria de implementar, mas elas eram mais complexas, elas eram mais trabalhosas. Dentre elas, diversos vídeos sobre reflexão da vida, sobre momentos, sobre música, sobre séries, documentários, entrevistas, livros e uma série de conteúdos. Mas o que aconteceu é que, da mesma forma como muitos criadores de conteúdo também têm seu trabalho em paralelo, comigo não era diferente, tá? Então eu tive muito que medir um pouco das energias. Durante esses 2 anos eu consegui equilibrar bem e depois disso, não é que eu não consegui equilibrar. A minha carreira profissional foi me permitindo a me desafiar em alguns outros âmbitos, foi me permitindo me desenvolver e foi me dando outras coisas que eu precisava naquele momento. E foi por conta disso que eu resolvi parar um pouco com o canal para eu poder reformular, para eu poder repensar como
fazer ele novamente, provavelmente muito voltando comigo, me mostrando, que é o que está acontecendo agora, e a gente poder trazer outros conteúdos, para a gente poder discutir outras coisas, para a gente poder falar abertamente sobre diversos outros temas que não somente filmes e de diversas outras maneiras. Então estou bastante empolgado com esse novo momento, especialmente porque tem bastante coisa legal, tem bastante reflexão. Eu aprendi muito nesse período em hiato, esse período de pausa do projeto, e aprendi muito comigo mesmo. Senão não estaria aqui falando com vocês de cara aberta, mostrando quem eu sou e tudo mais. É muito importante que a gente tenha claro que a reflexão ela começa num período de incômodo. Pode ser bem pequeno, aquele incômodo, aquela pulga atrás na orelha. Pode começar por ela. Aquela sensação de que eu sei que eu não estou talvez num ambiente adequado, eu sei que essa sensação, sempre quando eu penso, ela me traz um pouco de ansiedade, ela me gera um pouco de incômodo. Então é importante a gente começar a reparar dentro de nós como nós operamos. Esse é o primeiro passo para a gente entender onde a gente tem que navegar um pouco mais, onde a gente tem que olhar um pouquinho mais para dentro de nós e entender o que de repente precisa fazer mais sentido, porque nem tudo a gente sabe, né? Aquilo que eu comentei, ninguém é dono da verdade. Tudo que a gente aprendeu pode ser desaprendido muitas das vezes, ou a maioria das vezes, na verdade, e a gente aprende coisas novas. E a gente reaprende como navegar nesse mundo. E é isso que eu acho tão legal de viver essa vida. Porque é um ciclo de mudanças, é um ciclo de transformações que a gente se permite novas coisas, que a gente se permite se reinventar, se construir de maneiras cada vez melhores ou diferentes, estar em momentos diferentes. Eu gosto dessa multiplicidade que a vida nos traz. Então, se dê esse espaço. Comece a entender o que os comichões que você está sentindo às vezes estão trazendo para você, né? E essas reflexões são importantes para a gente poder discutir. São diversos momentos, são diversas situações e a sua individualidade ela é importante, tá? Então não perca ela. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é agradecer muito por todo esse tempo que desde que a gente começou o canal até hoje, por todos os comentários, por todo mundo que eu tive a possibilidade de conversar, trocar mensagem, que pude de repente ajudar a pensar diferente, ou que nem ajudou a pensar diferente, porque teve muito comentário que me trouxe reflexões, que me fez pensar, nossa, olha que interessante. Ou quanto isso eu posso aplicar na minha vida, o quanto isso pode mudar uma postura minha, o quanto isso também pode me fortalecer, e da mesma forma que eu senti isso acontecendo com todo mundo que me seguiu até aqui. Então, agradeço demais todo esse apoio dessa comunidade que a gente foi criando e que foi crescendo ao longo do tempo. Hoje já somos mais de 10 mil seguidores aqui no canal. Espero que a gente consiga atingir muito mais pessoas ao longo dessa nova formação, exatamente porque a gente vai falar de outras coisas. O que está por vir por aí que eu posso trazer para vocês? A ideia é que a gente traga conteúdos ainda com os filmes que a gente gosta de assistir, com reflexões muito interessantes. Então estou preparando uma série de vídeos aí bem interessantes, mas também outros que a gente vai discutir sobre temas que às vezes ou a gente não discute ou a gente não enxerga por aquele ponto de vista. Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui pra gente é que não existe certo ou errado. É que não existe o dono da verdade, tá? A verdade ela é única e individual. Então, principalmente nesses momentos de reflexão, muitas das vezes eu vou trazer uma reflexão da mesma forma como aconteceu com os vídeos que eu já postei durante esse período, né, só narrando, em que eu não sou dono da verdade, eu não trago aquele ponto de vista para falar que é daquela forma, pronto e acabou. Não, isso não existe. Os filmes ou as reflexões todas vão ressoar de forma tão particular e individual com cada um de vocês. Então, o importante é a gente trocar. É eu trocar com vocês, ou eu fomentar
as reflexões que eu tô tendo com o filme, para que de repente, poxa, eu não pensei por essa forma, o que isso me impacta, como isso me dá força para fazer um projeto, para eu me movimentar, para eu entender algo sobre mim, para eu ficar mais tranquilo. Então assim, tem várias questões, tem várias maneiras de usar a reflexão a nosso favor. Então utilize elas da forma como melhor se adequa à sua realidade, à sua personalidade ou ao seu entendimento. Tá tudo bem. E quando a gente vê a vida, ou as situações, ou as coisas por um outro ângulo, é quando a gente começa a ter mais empatia, é quando a gente fica mais tranquilo, é quando a gente começa a tomar decisões que impactam a nossa postura, que nos deixam mais leves, que a gente não fica carregando tanta coisa de forma inapropriada. Então isso é muito importante para a gente sempre exercitar. Eu quero trazer também alguns documentários que eu quero fazer, eu gostaria de evoluir para as entrevistas, tem muita gente interessante para a gente conversar e espero que a gente consiga fazer essa evolução acontecer no nosso canal e que isso repercuta de uma forma cada vez mais benéfica para as pessoas, né? O mundo é tão intenso, principalmente agora, com tanta informação, inteligência artificial, por isso é um momento que a gente tem hoje de refletir, de utilizar a nossa mente, que é esse órgão maravilhoso que a gente tem, que consegue raciocinar, que consegue nos alertar e que consegue nos fazer transcender aquela pessoa que nós somos individualmente. Então, esse é um pouquinho do que está por vir. Tem ainda outras coisas, tem algumas novidades, porque eu gosto de fazer várias coisas com relação a isso. E uma delas, que eu vou dar um spoiler aqui, eu gosto de escrever, então aguardem, porque tem algumas novidades nesse aspecto chegando também, para que a gente também possa colocar reflexão de diversas outras maneiras. Então, como eu sempre digo nos meus vídeos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tanto quanto eu me diverti fazendo. Espero que vocês também gostem dessa nova formação do canal Reflita. E a gente se vê nos próximos vídeos e espero seus comentários aqui embaixo. Eu estou muito empolgado por esse novo momento e quero que vocês façam parte. Então compartilha, curta e se divirtam, que é o mais importante, né? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!